Boa noite! Maravilhoso. Isso aí. Beleza, gente. Que maravilha. Só para quebrar um pouco aí. Acho que em março, acho que foi em março, eu estava num sermão de prova de dois caras. E aí um deles começou a pregar lá. E aí eu estava prestando atenção na pregação. De repente, eu comecei a viajar, né? Aí eu comecei a escrever no meu caderno lá um monte de coisa. E aí Deus me visitou lá, começou a falar comigo. E eu comecei a fazer algumas perguntas dentro de mim a respeito do que ele estava pregando e a respeito do que eu estava vivendo, né? E eu comecei a me questionar sobre a fé, sobre tudo sobre a fé, né? Aquelas perguntas do tipo como, quando, porquê, onde, como, tipo, porquê, né? E aí eu estava lá viajando e escrevendo algumas coisas e ficou só nisso. Ficou só lá no caderno as perguntas. Mas aí, conforme eu fui vivendo, eu vi que Deus ele foi provando a minha fé, ele foi respondendo, né, aquelas perguntas que eu estava me perguntando. E aí eu também comecei a questionar durante esse tempo como que eu estava vivendo, como que estava sendo a minha vida, o que estava motivando a minha vida, pelo que eu estava sendo guiado, aonde eu estava no meio disso tudo que eu estava vivendo, que eu estava vendo que eu estava vivendo meio perdidão e sem alguma coisa, assim, sem aquele negócio a mais. E beleza, aí foi passando o tempo, eu fui começando a viver algumas coisas. E nesse começo desse semestre agora, eu assumi, né, um outro grupo dos meninos. E a gente começou a ler o livro, né, que é esse aqui, O Coração Selvagem. E aí a gente está estudando ele. E nesse livro ele vai dizer que o homem, ele tem alguma coisa maior dentro dele, né? Nós homens, a gente tem alguma coisa a mais, um negócio assim, ó, que não tem no coração das mulheres, que não existe. E aí eu comecei a estudar sobre isso e a querer mais, né? Não, eu quero mais esse negócio, eu quero mais, eu quero mais. Tem alguma coisa a mais do que isso? Tem algo que é maior, né, do que o que a gente pode ver, do que o que a gente pode sentir, do que o que a gente pode tocar. Tem alguma coisa a mais que isso. E eu queria levar a gente a refletir sobre a nossa vida. Como que nós temos vivido, pelo que ou por quem nós temos vivido, o que tem nos motivado a viver, quem tem nos motivado a viver, como que está a nossa vida, aonde nós estamos no meio de tudo isso, no meio do mundo, no meio do sistema, no meio do nosso coração, dos nossos sentimentos, das coisas que acontecem aí fora, né? Como, o que, por quê, todas as perguntas. Eu quero que você se questione hoje sobre isso. Quero tentar te levar a refletir, né? E vamos abrir lá a Bíblia em Efésios 3:17. Efésios 3:17. Efésios 3:17. Amém? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu vou ler mais uma vez. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então o que Paulo está falando aqui para a gente? Ali no contexto, né, ele está orando sobre a igreja e ele começa a falar algumas coisas que está no coração dele para Deus, né? Ele está intercedendo por nós. E aí ele vai dizer, para Cristo habitar em nós pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
com a raiz no amor, né? Então, o que eu quero, o tema, né, o título, sei lá o que de hoje, é Uma Fé Arraigada em Amor. Isso aí é porque o tema do ano é a vida radical, né? Uma vida arraigada, uma vida que tem raiz. Então, é isso. Uma fé arraigada em amor. Que fé é essa? Que amor é esse? O que é isso que Paulo está falando para a gente? Para Cristo habitar em nós pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que é esse negócio? A gente precisa lembrar algumas coisas para poder entender um pouco mais disso. Que foi o que Deus fez comigo, né, nesse tempo aí, tem feito e vai fazer muito mais, com certeza. Mas a gente precisa entender o que é amor, que amor é esse, o que é esse amor, o que é essa fé, para a gente conseguir entender aonde que Deus vai nos levar. Então, para a gente entender um pouco mais de amor, eu queria ler outro texto, que está lá em Colossenses. Vamos abrir lá? Deixa o dedinho no 3,17 aí. Colossenses 1,13 até o 23. Colossenses 1,13 até o 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Gente, é esse o amor. Esse aqui que é o amor de Deus. O Paulo ele vai começar falando que ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Deus fez isso. Deus ele nos libertou da morte eterna, da escravidão eterna, e nos trouxe para o reino do Filho dele, do Filho do seu amor. Jesus é a encarnação do amor de Deus. Foi isso que ele fez com nós. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus ele é selvagem. Por que ele é selvagem? Porque o Deus ele deu o seu Filho para nós, por nós. Jesus se entregou por nós e o Espírito Santo sustentou tudo isso. Isso, quem que faz isso? Que homem que faz isso por uma mulher? Hoje em dia. Isso aí isso é selvagem, esse é um amor selvagem. E ele começa a revelar para nós quem ele é através do amor dele. Então, volta nos primeiros dias da sua conversão, quando Jesus te visitou. Lembra daqueles primeiros dias, como era maravilhoso. Quando você descobriu um negócio que você não conhecia, e aí você ficava maravilhado com tudo aquilo. Você ficava Você não consegue nem descrever em palavras. Eu lembro que quando teve uma semana específica, né, que Deus me visitou com amor, Ele me envolveu com amor, que eu não consigo nem explicar para vocês. Mas naquela semana e durante os próximos meses, o que eu conseguia falar para as pessoas era tudo o que tinha acontecido. Assim, eu falava, nossa, vocês
não sabem o que é isso, né? Vocês têm que saber, vocês não conseguem entender, mas eu vou tentar contar aqui. E aí eu contava para todo mundo o que tinha acontecido, como Deus tinha me puxado de novo, né? Como que ele tinha me resgatado para ele, como que ele tinha mostrado a graça dele para mim, como que ele tinha feito tudo. E que amor era esse? Era só isso que eu conseguia viver, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas para todo mundo com todo mundo que eu encontrava, eu falava isso, né? Eu falava tudo o que tinha acontecido comigo. E a partir de então, ele começou a se fazer conhecido na minha vida para mim mesmo, em primeiro lugar. E através disso, para as pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é do amor dele. De como era bonito, de como era maravilhoso quando ele veio e nos resgatou. Como, como que isso nos conquistou e como isso fez a gente ficar apaixonado e com o nosso coração pegando fogo por ele. E aí, ele vem e começa a revelar coisas para você. E aí você fica, nossa, 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 não acredito que tudo isso está acontecendo. Não acredito que eu estou vivendo isso. E esse é o amor dele, né? Então, através da cruz de Cristo, que quando a gente conheceu esse esse amor, é que as coisas elas começam a acontecer na nossa vida. E aí a gente começa a ser motivado por alguma coisa. Alguma coisa começa a nos mover. Algo que a gente não sabe o que é ainda, mas ele está nos movendo. E eu queria que você lembrasse hoje, né, dos primeiros dias, de como era maravilhoso. Porque depois que vai passando o tempo, a gente vai absorvendo tanta coisa e assumindo tanta responsabilidade que a gente se perde no caminho. E a gente esquece das coisas simples, a gente esquece do evangelho simples. A gente esquece que a simplicidade de Deus ter nos tirado do inferno e nos ter trazido para a vida eterna, sem que a gente faça alguma coisa, é maravilhoso. A gente esquece disso aí, né? Que isso é simples, isso aí não tem segredo. Nós não fizemos nada para merecer. A gente só estava vivendo. E aí, de repente, ele veio e resgatou, né? Fisgou. E aí já era. E aí não tem mais o que fazer. Então, a partir da cruz, do ato sublime da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus lá na cruz, do sangue dele sendo derramado, de todas as porradas que ele levou por nós, de tudo que ele fez por nós, a partir disso a gente começa a ser movido e a caminhar para alguma coisa, que também a gente não sabe o que é. Algo nos move e a gente está indo para algo, e a gente não sabe o que é isso ainda, mas a gente vai descobrindo, né, conforme o tempo. Então esse é o amor de Deus. Lembra disso, lembra disso. O amor de Deus é aquele que te resgatou nos seus primeiros dias. Você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar das promessas que ele te deu naqueles primeiros dias, de tudo que ele falou. De tudo que ele falou, de tudo que ele fez na sua vida. Você foi livrado de tanta coisa que você nem sabe que você foi livrado. Essa semana a gente estava aqui, né, no discipulado dos PIA, e aí a gente começou a lembrar de como a nossa vida era desgraçada sem Deus. A gente lembrou dos pecados que a gente fazia quando Ele não estava conosco, enquanto a graça dele ainda não tinha nos envolvido, enquanto a graça dele não tinha nos alcançado ainda. Por mais que a gente já estivesse vivo, respirando, e Ele estava sustentando a gente, mas a gente não conseguia ver como que era maravilhoso, né? E aí a gente, quando se converte, a gente esquece daquela podridão do passado e de como Deus nos livrou dos nossos pecados. Como Deus me livrou da maconha, de fumar maconha todo dia. Como Deus me livrou de defraudar as meninas. Como que Ele me livrou disso? Hoje em dia, eu poderia estar muito pior. E eu lembro que antes dele me resgatar, eu só ficava pensando, eu quero me afundar mais, eu quero ir mais, eu quero ficar mais louco, eu quero não sei o quê. Era só isso que eu pensava. E eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mas aí Ele veio e me resgatou. E você precisa lembrar disso aí. Você precisa lembrar de como era a sua vida sem Ele. Como era negro, como era obscuro, como era podre, como era morto. E como Ele fez tudo de novo, e como Ele te deu promessas. Ele te deu promessas, Ele fala com você. Pelo menos todo domingo Ele fala com você, eu tenho certeza disso. Se você está vindo aqui, né, todo domingo, Ele está falando com você. Você precisa lembrar dessas coisas, você precisa lembrar das promessas do amor dEle. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus 11, a gente vai dar uma passeadinha aí na Bíblia.
tá bom? Só para deixar vocês avisados. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tem uma outra versão que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então imagina esse, esses pilares aqui, ali para trás tem mais. Então imagina se você arranca esse negócio aqui, esse prédio inteiro cai. A fé é isso, isso é a fé. A fé é o firme fundamento, é o que sustenta. A fé não é sentimento. A fé não é você sentir alguma coisa, mas a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Então você começou a ser movido por alguma coisa até alguma coisa, quando Jesus te resgatou. A fé é isso que começa a ser desenvolvido em você. A fé, ela começa a ser, as coisas começam a criar raiz em você. Você começa a ficar arraigado em alguma coisa. Você começa a ser fundamentado em alguma coisa. Tem um cacto que eu não lembro o nome dele, mas ele dá num deserto lá dos Estados Unidos, e aí ele tem uma raiz de 1,5 km. Então você imagina a raiz de 1,5 km, 1.500 metros de raiz, no deserto, no negócio seco. E o cacto é, sei lá o tamanho dele, assim, não sei. Mas não é tão grande, né? Mas ele só consegue sobreviver lá porque ele está arraigado. Porque a raiz dele é tão grande que aquilo sustenta ele. Isso é a fé. A fé não é um sentimento, não é uma coisa que você sente e aí você começa a ser movido por isso. Mas é quando Deus aparece para você e você começa a ser movido por isso. Lembra lá de Moisés no Êxodo lá, bem no comecinho, quando Deus aparece para ele na sarça. Deus fala tudo o que ele vai ter que fazer, tudo. Ó, você vai fazer isso, isso e isso, você vai lá e vai falar com o povo, você vai falar isso para o povo, depois você vai falar para o faraó, e aí se isso não acontecer, você vai fazer isso, e aí ele vai falando tudo. E aí Moisés fala, mas Deus, eu não consigo nem falar. Não, mas vai lá que eu vou estar com você. Mas eu não consigo, Deus, então tá bom, eu vou te dar um cara para falar por você. Aí ele chamou Arão lá para falar por ele. E aí vão os dois e começam a fazer o negócio. Isso é a fé. Deus apareceu para ele uma vez só, foi uma vez só, bastou uma única vez, uma única visita de Deus. E aí ele, com a convicção que ele tinha antes, com a convicção dos fatos, que não se vê, que na verdade ele viu, mas nós não vimos o sacrifício de Jesus, com a convicção daquilo que Deus falou para ele, ele moveu para alguma coisa. Então, e eu tenho certeza que o sentimento de Moisés, quando ele estava falando com todo mundo lá, era, sei lá, medo, ele estava ansioso, ele estava nervoso, ele não estava se sentindo bem, né, falando com as pessoas. Ele não sabia nem falar direito. Então isso é fé. E a fé, ela não é, a fé é diferente de esperança, a gente precisa entender isso, que fé não é igual a esperança. A fé é algo que já aconteceu. Eu sou movido por algo que já aconteceu. E a esperança é quando eu espero algo que ainda não aconteceu. Caresca. Então Deus, ele já me visitou. Ele já fez coisas por mim, ele já morreu por mim. Jesus já morreu por mim, ele já se entregou. Ele já mostrou o amor dele na minha vida, depois de ter me tirado de toda a podridão. Ele já fez isso, já está feito. Então a partir disso que ele já fez, eu começo a me mover para algo. Isso é a fé, quando eu sou movido para algo. E aí esse algo, que é quando Deus vem e fala comigo, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Isso é a esperança. É quando
eu espero alguma coisa que ainda não aconteceu. A fé, ela me leva a esperar. A fé, ela me dá paciência, ela me dá perseverança para eu esperar. Porque eu já criei naquilo que aconteceu. Eu já criei na visita de Deus, eu já criei no amor dele, eu já criei nas promessas, e isso me leva a esperar algo maior. Só que como eu sei que isso não vem de mim mesmo, porque não fui eu que decidi viver para ele, como eu sei que isso não fui eu que gerei em mim, então isso gera paciência em mim, porque eu estou esperando nele. Entende? Não é algo, nada disso vem de mim, nada do que eu estou falando aqui vem de nós mesmos. A gente estava podre, mas Deus nos visitou e Ele falou para nós o que, algumas coisas as quais a gente ia fazer e por algumas coisas as quais a gente ia viver. E aí a gente começa a ser movido para isso. A gente começa a esperar isso, mas a gente não sabe o que fazer ainda. Mas Deus fala, não, relaxa que vai, né? Eu vou falar para você, né, tudo que vai acontecer. Abraão, quando Deus falou para ele que ele ia sair de casa, ele só falou isso, sai de casa. E aí ele saiu. E aí conforme ele ia vivendo o caminho dele e a vida dele, Deus ia falando as coisas. Então a fé ela é desenvolvida. A gente não pode esquecer disso, que a fé é desenvolvida. E quando uma coisa é desenvolvida, quer dizer que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender algo. Isso precisa ser desenvolvido. Então a gente não precisa ficar ansioso, nem desesperado, nem afobado, para que as coisas que Deus já falou para nós antes, elas aconteçam. A gente precisa buscar isso, com certeza. Mas é um aprendizado, é um desenvolvimento, é uma coisa que vai vindo com o tempo. A gente não pode esquecer disso, que é tudo com o tempo. Isso vai gerando em nós perseverança, paciência, e aí Deus vai falando e vai trabalhando. A fé ela serve para também para tornar visível aquilo que é invisível. Como assim? Deus veio e me visitou e ele mostrou o amor dele para mim, que eu não vi, mas que eu pude perceber. E ele falou comigo, mas aí ninguém vê isso. As pessoas não veem isso. As pessoas não conseguem ver o amor dele. Mas aí a gente começa a se tornar a visibilidade do caráter invisível de Deus. Então a fé ela traz à tona aquilo que ninguém vê. Como que você vive por algo que... Como que você tem fé naquilo que já existe, naquilo que você já viu, naquilo que você consegue enxergar? Se você está acreditando em alguma coisa assim, então não é fé. Isso aí não é fé. Você acreditar em alguma coisa que você vê, mas é você acreditar e ter convicção de algo que você não vê. Isso que é fé. Se você não tem isso, então eu não sei o que você está vivendo. Deus ele vem e visita a gente e fala tudo para nós e nos ensina a fazer coisas e nos move a fazer coisas e depois a gente faz. A iniciativa veio dele, mas aí a gente começa a fazer. Então a fé, a gente aprende com Deus através da fé e depois a gente faz. Primeiro, eu acredito que Deus fez e eu vejo Ele fazendo para depois eu fazer. A fé não é eu fazer antes e depois, antes dele me falar. Não é eu começar fazendo, é eu começar acreditando, com uma iniciativa de Deus. João 6, 28 e 29, tá uma discussão lá entre os judeus e Jesus. Aí os judeus perguntam para Jesus, mas e aí Jesus, o que a gente vai fazer para fazer o que o Senhor manda? Aí Jesus fala, é só você crer naquele que Deus enviou. Jesus não falou para eles fazerem alguma coisa. Eles perguntaram o que eles fariam para fazer. Mas aí Jesus chega e fala, não é fazer, é acreditar. Acredita em Jesus, acredita em mim mesmo. Eu sou o pão da vida, eu desci do céu. É só vocês virem a mim que vai ser tudo suprido que vocês precisam. No Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, é impossível, não tem como. Se você não acredita no amor selvagem de Deus, não tem como agradar Ele, não tem como você adorar Ele, não tem como você viver por Ele, não tem como você viver a sua vida sem crer
no amor dele. Não tem como. Isso não existe, é impossível. É impossível você louvar a Deus. É impossível você vir aqui no domingo, dar o seu dízimo e você cantar as músicas, mas a sua vida mostra que você está crendo no seu próprio braço e que você está sendo movido pelas coisas que você consegue ver e pelas coisas que você consegue trabalhar por aquilo. Não tem como. Se você vem aqui no domingo e adora a Deus, louva, sei lá, canta as músicas aí, e dá o dízimo e fala para as pessoas do amor dele, mas você não vive esse negócio, então é mentira o que você está fazendo. Então a sua adoração não está chegando nem a Deus, não está passando daqui. Isso aí é mentira, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir adorar a Deus sem fé, sem acreditar no amor dele, sem acreditar no amor selvagem dele, sem acreditar que ele enviou e ele deu tudo que ele tinha para que você pudesse viver eternamente. E ele fez isso porque ele quis, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer isso. O que nós vivemos hoje não é fé. O que você vive hoje não é fé. Você vive hoje por circunstância e por sentimento. Porque ser movido por fé não é você acreditar e viver por alguma coisa que você vê. Jesus, ele não tinha casa. Mas o sistema disse que todo mundo tem que ter casa. Então como é que você vai trabalhar para você ter casa e você diz que isso aí é fé? Isso aí não é fé. Você só está fazendo alguma coisa que todo mundo está fazendo. Você só está sendo movido por algo que todo mundo está sendo movido, do mesmo jeito. Fé, você traz as coisas invisíveis. Você traz aquilo que não existe para existir. Isso que é fé. É você conseguir enxergar alguma coisa. Deus te visitou e falou: você vai fazer isso. Você vai ser isso. Você vai trabalhar e lutar por isso. Eu quero te tornar desse jeito. Mas isso não existe ainda. Você não é esse cara. Você não é essa mulher. O seu coração ainda está podre. Mas aí você começa a trabalhar por isso e a buscar isso em Deus. Isso é fé. Quando você começa a buscar as coisas que Ele falou para se tornar visível. A fé, ela é para as boas obras, porque não é para a salvação. A salvação foi a graça. A graça te salvou, mediante a fé. Não foi a fé que te salvou. Foi a graça. Então a fé é para quê? A fé é para as boas obras. A fé é para que você acredite naquilo que já aconteceu e comece a trabalhar por isso, esperando algo que Deus já falou para você. E se Deus ainda não falou para você, continua, que uma hora Ele vai falar. Esse é o desenvolvimento da fé. Esse é o desenvolvimento da salvação. O que a gente vive hoje é uma mentira. O que a gente vive hoje é pela força do nosso braço. A gente só consegue viver por aquilo que nós conseguimos trabalhar. Por exemplo, se nada acontece no seu dia, entre aspas, nada acontece, e aí você chega no final do dia, você está desanimado, e você fala: putz, não aconteceu nada hoje, eu estou desanimado. Putz, hoje o dia não foi bom, né? Isso aí não é fé, isso aí é uma mentira. Se você acha que isso aí é fé, na verdade, você está vivendo pela força do seu braço. Porque aí chega no final do dia, você vê que o dia não foi bom, porque você não fez nada. Então aí você está acreditando na força do seu braço, você está acreditando naquilo que você faz, naquilo que você consegue trabalhar, naquilo que você vive, naquilo que você consegue gastar energia. A gente vive ansioso e frustrado e desanimado, porque quando a gente começa a fazer coisas, a gente começa a cansar. E aí a gente vê no final que a gente não chegou a lugar nenhum. E a gente fala: putz, agora acabou, né? Eu estou desanimado, o Senhor não me abençoou. Deus, o Senhor não me abençoou, o Senhor não trabalhou por mim, o Senhor falou que o Senhor ia fazer, e agora, desculpa, e agora o Senhor não fez. E a gente começa a fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Isso aí não é fé. A fé, primeiro você tem que ouvir. Primeiro você tem que ir lá e ouvir o que Deus quer de você.
para depois você começar a trabalhar por isso, para depois você começar a ser movido por isso. E aí você chega para Deus e fala: Deus, aqui eu estou fazendo um monte de coisa e aí o Senhor não está me abençoando. Eu estou trabalhando um monte aqui, eu estou servindo um monte, eu estou abençoando os meus irmãos, eu estou dando dinheiro, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo sei lá o quê, mas o Senhor não está me abençoando. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou com ansiedade no meu coração. Mas aí Deus não falou para você fazer essas coisas. Deus não falou, Deus não tinha te visitado ainda. Tem coisas que Deus não vai falar, que você vai precisar tomar passo de fé mesmo e caminhar um pouquinho a mais, né? Mas você não ouviu de Deus e aí você quer fazer para converter Deus para você mesmo. Na verdade, você quer, você faz coisas para que Ele haja em favor da sua vida, em favor do seu desejo, em favor do seu coração. Isso aí não é fé. Isso aí você, sei lá o que é isso aí. É uma mentira. Isso aí não é nem você fazer pela força do braço, né? Porque às vezes você está fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer. Então, a gente está tentando converter Deus com a nossa vida. E a gente não está se convertendo a Ele. A gente não está ouvindo primeiro e buscando Ele primeiro para depois fazer. A gente está fazendo primeiro para depois ver o que vai acontecer. Mas a gente precisa lembrar daqueles primeiros dias lá, que Deus nos visitou e que Ele ia fazer uma obra grande na nossa vida e que Ele ia mudar todo o nosso coração. A gente precisa lembrar daquilo lá que Deus falou, que Deus ia mudar tudo em nós, que Deus ia fazer tudo de novo e Ele ia restaurar tudo de novo e buscar isso, buscar nele, confiando que Ele vai fazer e confiando que conforme a gente vai vivendo, Ele vai falando, Ele vai, Ele vai fazendo com que as coisas sejam desenvolvidas em nós. Quando Quando a gente ouve Deus, a gente a gente fica leve daí. Quando a gente ouve Deus, a gente fica leve. O peso sai, a ansiedade sai, o desânimo sai, porque a gente sabe que isso não vem de nós, que não foi a gente que gerou. Mas o problema é que Deus ele vem e fala conosco, nos visita, e aí a gente começa a trabalhar pela força do nosso braço. Então aquilo que era espiritual se passou a ser carnal. Aquilo que Deus falou que ia fazer em nós, passa na verdade a ser uma coisa carnal, que Deus não falou. A gente quer fazer no nosso tempo, do nosso jeito, com a nossa força, mas não é o tempo ainda de ser, daquilo se aflorar no nosso coração, ainda não é o tempo. Mas quando a gente ouve Deus e está convicto daquilo que Deus falou, isso tira o peso, isso traz leveza. É muito simples, é muito simples. É só ouvir Deus e pronto, acabou. Porque a gente sabe que não é de nós, é Ele que vai fazer, é Ele que vai falar, Ele vai guiar todos os nossos passos, todos os nossos caminhos. Filipenses 2,13 vai falar isso, vamos abrir lá? Filipenses 2,13. 13, 13. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É isso, é isso. Deus ele vem e fala tudo, ele fala tudo sobre a nossa vida. Ele efetua em nós, ele faz em nós, tanto a gente querer como a gente realizar. Então, se a gente está com desejo no nosso coração de fazer algo santo, e a gente começa a fazer pela nossa força, então a gente está vivendo uma carnalidade, uma mentira, e não é fé, não é a santidade. Mas se Deus coloca no nosso coração alguma coisa, então é isso. Deus ele colocou no nosso coração. E ele vai fazer depois no final. Isso não significa que a gente tem que ficar esperando cair do céu.
mas a gente vai ser movido pelo Espírito Santo a fazer. A gente vai ser movido a trabalhar por aquilo que Ele quiser que a gente trabalhe. Ele vai falar tudo, ele vai falar tudo no caminho. Deus falou para Abraão só sair da terra dele. Ele não falou o que ia acontecer. Falou, sai, cara, vaza daí. E depois as coisas foram acontecendo. Valeu. Deus, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, se a gente está confiando em nós, que fé é essa que a gente está vivendo? Que mentira é essa? Que podridão é essa? Romanos 14 vai falar que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, se você está vivendo sem fé, sem ser movido pela fé, sem ser movido pelo sacrifício de Jesus, então você está pecando toda hora. Mas ainda assim tem o perdão e a misericórdia de Deus. Ainda assim Ele está disposto a te abençoar mais uma vez. Ainda assim Ele está disposto a fazer algo de novo no seu coração. Ainda assim Ele está disposto a mover coisas novas dentro de você. Ainda assim. Ainda a gente pecando toda hora, vivendo por nós mesmos. Pelo que a gente está vivendo é, sei lá, é egoísmo. A gente está vivendo por algo que é nosso. Nós estamos vivendo pelos nossos desejos, por como está o nosso coração, por como as coisas acontecem ao nosso redor. Se um negócio acontece diferente, você já fica mal já. Se você está doente, você já fica mal. Você já fala, agora não vou poder mais orar. Estou mal que não consigo, Deus, orar. Não consigo te buscar. Não consigo fazer aquilo que tem que ser feito. Na nossa vida não pode desanimar a gente não pode ficar desanimado. A gente não pode ficar sem força. Não tem como. Mas a fé, ela tira o peso. Você crê nas promessas de Deus, tira o peso. Você lembrar das promessas de Deus e daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já falou, daquilo que Ele já moveu. Deus já fez coisas na sua vida, você consegue falar isso para as pessoas. Você consegue. Você consegue dizer, olha aqui o que Deus fez em mim. Olha aqui o que Ele mudou em mim. Você consegue falar isso aí. Mas aí você esquece, você vive esquecido. E aí você começa a viver pelo seu braço, pela sua força. E aí você fica cansado depois e culpa Deus ainda. Você está culpando Deus de algo que você mesmo tá fazendo. Eu tenho certeza que quando a gente conseguir lembrar das coisas que Ele fez na nossa vida e de, e de quem Ele é, a gente vai ficar apaixonado e a gente vai ter paz. Tenho certeza disso. Quando a gente conhece Deus, a gente consegue ficar em paz. Quando a gente conhece Deus, isso nos motiva a viver, isso nos motiva. Porque a gente sabe que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou, Ele é aquele que nunca muda, Ele é aquele cara que está sempre ali, sempre nos sustentando, sempre nos guiando, sempre nos movendo, sempre cuidando de nós. Ele está ali, toda hora. O Espírito dele está aqui dentro de nós, agindo poderosamente. Por que a gente não consegue evangelizar? Porque a gente não acredita nisso. A gente não acredita que o poder dele é o suficiente, a gente acredita na força do nosso braço. A gente acredita que a gente não consegue falar para as pessoas. Por que a gente não crê naquilo que Deus nos chamou para fazer, no nosso chamado? Porque a gente está crendo que a gente não consegue fazer mesmo. E não consegue, claro que não consegue. Mas é porque você não tem que confiar nisso, tem que confiar em Deus. Confia em Deus, entrega tudo para Ele. E deixa que Ele vai fazer, deixa que Ele vai mover. Deixa que Ele vai te guiar. Deus efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Entrega o coração e deixa Ele fazer as coisas, deixa Ele mover. É a vontade dele. Ele é mais interessado em mudar a tua vida do que você mesmo. Ele está mais interessado em transformar em você alguém do que você mesmo. Você está interessado em fugir dele toda hora. É isso que você deseja, toda hora. Sua carne é podre. Mas Deus é o maior interessado. Você acha que Ele não vai fazer? Se Ele é o maior interessado, e se Ele te chamou, se Ele foi atrás de você, você acha que Ele não vai fazer alguma coisa na sua vida?
Você precisa confiar, entrega tudo para Ele. Deixa o medo de perder, deixa o medo de renunciar, deixa o medo de morrer para você mesmo. Deixa, esquece isso. Morre para você mesmo de uma vez. Se crucifica de uma vez. Deixa Ele te crucificar. Deixa Ele crucificar a tua carne, os teus desejos, os teus sonhos, os teus medos. Deixa Ele fazer isso aí. Chega. Aquieta o coração. Aquieta. Para de viver pela sua força. Já deu, já. Ele não quer isso aí de você. Já chega de tentar, já chega. Você está se cansando. E Ele está falando para você parar de tentar e você não consegue enxergar isso aí. Viver pela fé é isso. Uma fé arraigada no amor dele é isso. É você crer que o amor dele é suficiente para você. E aí você vai ser motivado e movido pelo amor dele, conforme aquilo tudo que ele te falar. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele falou, que homem vai falar para você desistir? Que homem? Quem vai falar para você fazer o contrário? Na verdade tem gente que vai, mas ele não vai fazer nada por você. Se Deus falou, não tem. Acabou, é isso aí. Deus falou, vai acontecer. Então relaxa e para de tentar. Já deu, já basta. Já chega. Aqui no Hebreus 11, ele, o autor aí, ele começa a descrever uns caras da Bíblia. Aí ele vai falando lá, pela fé, Abraão saiu da terra. Pela fé, Moisés fez isso. Pela fé, não sei o quê. Eu queria que você lesse isso hoje, amanhã, Hebreus 11, para você ver o quanto que os caras viveram pela fé. O quanto que Deus fez na vida deles pela fé. O quanto que Deus fez na vida deles, porque eles já foram, porque eles tinham certeza do amor de Deus. Eles tinham certeza que Cristo era a esperança da glória na vida deles. Você precisa ter a certeza de que Cristo é a esperança em você. Cristo é tudo que você precisa. Tudo. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Cristo já está em você, Ele já está aí dentro. O poder dele já está agindo, o amor dele já está agindo. Você precisa acreditar e relaxar. E ficar tranquilo. Amém? Eu queria ler um pedaço aqui do livro, que esse livro aqui é muito bom. Certamente, vemos que Deus não quer apresentar apenas uma aventura, não quer representar apenas uma aventura, mas uma aventura a ser partilhado conosco. Ele não precisava nos criar, mas esse era o seu desejo. Ele quis fazê-lo. Embora saiba o nome de cada estrela e seu reino se estenda pelas galáxias, Deus se deleita em participar de nossa vida. Você sabe porque muitas vezes Ele não responde imediatamente às nossas orações? É porque deseja falar conosco, e talvez seja essa a única maneira de nos fazer parar e falar com Ele. Ele deseja um relacionamento e quer partilhar conosco uma aventura. Sim, Deus também tem uma beleza a ser desvendada. A W. Tozer diz que Deus quer ser procurado e amado. Eu li isso porque nesse livro aí, No Coração Selvagem, ele diz que no coração de todo homem tem 3 coisas que estão cravadas aqui. Todo homem tem isso. Que é uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma linda mulher para resgatar. Isso está no coração de todo homem. Todo homem deseja isso. Todo homem quer isso aí, quer viver isso aí. E aí, quando ele fala da mulher, ele fala que quando a mulher se torna a aventura de um homem, quando ela se torna o alvo de um homem, fica chato. Fica chato. Fica chato porque aí você conquista a mulher e beleza, né? Acabou. E a mulher vai viver o que agora? O que ela vai viver com você? O que vocês vão viver juntos? Que tipo de aventura vocês viver juntos? Pelo que vocês vão lutar juntos? Fica chato quando a mulher é conquistada pelo homem e o alvo do homem é o coração da mulher. Mas a mulher, ela deseja alguma coisa a mais, ela quer viver, ela quer que o homem chame ela, pegue na mão dela e chame ela para viver a aventura junto.
e para lutar as batalhas junto. E é exatamente isso que Deus quer também. Ele não quer que você, ele não quer colocar no seu coração um desejo e depois você começa a trabalhar pela força do seu braço. Ele não quer isso. Ele tem uma beleza a ser desvendada. Ele quer aparecer para você. Ele quer. E ele quer fazer parte disso junto com você. Ele quer viver a aventura junto com você. Do mesmo jeito que ele pega na sua mão e fala, vamos viver junto, ele quer que você também pegue na mão dele e fala, vamos viver junto, Deus. Eu não quero fazer mais. Eu quero dividir com o Senhor. Eu quero que o Senhor faça junto comigo. Vamos viver junto esse negócio. Vamos viver junto. Só que, e aí ele fala ali, por que que Deus não responde imediatamente? Porque a gente só está fazendo. A gente ora e sai. A gente fala com Deus, é a mesma coisa, quando você está conversando com alguém. Você chega para a pessoa e fala tudo, aí você vai embora. Você vira as costas. Que conversa é essa, né? E aí você fala que Deus não fala com você, é claro, você não fica ouvindo Ele lá. Você não está percebendo Ele não vai falar mesmo, né? Você vazou embora. Tem um exemplo que eu vi numa pregação essa semana, que é assim, imagine se Deus viesse hoje aqui, a pessoa, o cara mesmo, pô, caísse aqui, ó. E aí ele estivesse lá na cozinha. E aí ele fala, vamos aí bater um papo, vamos aí Lucas, quero conversar com você. Vamos aí Maria Helena, vamos aí Vilmar, vamos aí, que eu quero falar com você agora. Aí você vai lá e ele te dá um bloco lá, te dá uma folha e um papel, uma caneta, folha e um papel. Ele te dá uma folha e uma caneta. E aí você vai lá e estavam só vocês dois na cozinha ali, ó, conversando. Aí ele está lavando a louça e você está ali sentadinho ouvindo ele, conversando com ele. E aí você está com esse papelzinho aí na mão e a caneta. Você vai usar esse papel para você escrever tudo que você tem para falar para ele, entregar para ele e vazar embora? Ou você vai ficar atento a tudo que ele está te dizendo e anotar? É óbvio que você vai falar a segunda coisa, é óbvio. Mas o que a gente faz? A primeira. A gente chega diante de Deus e fala, ó Deus, a minha lista é essa. Escreve lá. E vai dando uma lista enorme para Deus. E vai falando, eu quero isso, 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 faz isso, 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 isso. E aí e sai. E sai do lugar secreto. E sai da onde Ele mesmo te atraiu para você estar. Você precisa pegar o papel e anotar tudo que Ele tem para te dizer, para você não esquecer. Quando Deus fala com você, você tem que anotar lá, escreve. E aí você não vai esquecer mais. Então, como que nós temos vivido? Pelo que nós temos vivido? O que tem nos motivado a viver? É a fé de verdade? É o amor dele que está nos motivando a viver? É o tanto que ele fez por nós e aí o que a gente quer fazer pelas pessoas é que está nos motivando a viver? Ou é o tanto que eu faço por Deus? É isso que eu estou vivendo? É o tanto de coisas que eu faço? É o tanto de coisas que eu falo para ele? É o tanto de coisas que eu consigo fazer com o meu braço? Ou é o tanto que ele faz em mim e através de mim? Amém? Esse, essa semana eu vivi algo louco. Aí Deus começou a provar minha fé, né, desde então, desde março por aí. E essa semana, sábado passado, não ontem, mas no outro sábado, eu dormi aqui na igreja, e aí eu tava quase dormindo já, e aí eu comecei a chorar. Nossa, eu chorei como não chorava há muito tempo. Eu chorei, 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 não conseguia parar de chorar. E a única coisa que via na minha mente era a imagem de, de eu saindo de casa, de eu abandonando minha família, deixando minha família para trás. Era a imagem, eu só conseguia enxergar isso na minha cabeça. Como que seria deixar minha mãe, como seria deixar o meu pai, como seria deixar o meu conforto, como seria deixar o meu, os meus irmãos mais novos, que eu amo, nossa, eu amo eles muito. Como seria deixar eles? E aí eu comecei a chorar um monte, assim, e só ficava isso na minha cabeça. Como que era? Como que ia ser, né?
E eu só conseguia olhar a minha casa e eu com as minhas coisas indo embora. Só conseguia ver isso. E todo mundo chorando. E aí Deus falou: sai de casa. Daí eu fiquei: não é possível, Deus, não é possível. Eu fiquei: não é possível, não é isso que o Senhor está falando agora. Não é, isso aí é do meu coração, não é, não é. Daí eu tive a certeza, a convicção de que era isso mesmo que eu tinha que fazer. E aí Deus mandou eu sair de casa. E eu tô sem trabalho, e eu não sei onde eu vou morar, mas eu sei que Ele mandou. E agora o que eu vou fazer? Essa é a fé, é quando eu sou movido a fazer algo. Ele me visitou naquele dia, e Ele falou: sai de casa, agora eu tenho que sair. E o que vai acontecer depois? Eu não sei o que vai acontecer depois. Mas aí ele vai falar e vai fazer. E já deve fazer um ano que eu oro por isso, né? Pra morar sozinho, pra sair de casa, pra morar junto com alguém. E quando eu menos esperava, ele falou assim: sai da sua casa. Eu acabei de mudar de casa agora. Eu mudei faz 2 semanas para uma casa nova, para uma casa maior. E eu e minha família, a gente tinha planos de viver algumas coisas. E aí ele falou isso aí. Para eu sair do meu conforto, para eu sair das coisas lá e viver algo mais. Então é isso que Deus quer de nós. Tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso que você está vivendo. Muito mais. Tem muito mais do que isso que você consegue ver e enxergar na sua vida. Deus quer fazer coisas maiores. Deus quer fazer muito mais. Sai do seu comodismo. Dá passo de fé. Dá passo de fé. Você vai ver as coisas acontecendo. Dá passo de fé. Você fala que você não consegue falar, que você não consegue agir, você não consegue se mover. Você quer que Deus te visite. Ele já te visitou, ele já falou. Vai agora, vai e faz. Faz o negócio. Prega para o seu chefe essa semana. Vai orar com ele. Prega para alguém na rua. Sai de casa também. Sei lá. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Dá passo de fé. Vai atrás de alguma coisa. Ele já te visitou, ele tem te visitado todos os dias, ele tem falado com você. Agora você precisa se mover. A fé é para as boas obras. Quando você vê Deus, você não vai precisar de fé mais. Quando a gente chegar na glória, na eternidade, não vai mais ter fé. Porque a gente já vai estar vendo Ele lá. Não vai ter esperança, não vai ter mais nada disso aí. Sai do lugar. Mas ouve Ele primeiro, né? Senão você vai ficar com peso daí. Você vai fazer com a força do seu braço. Mas dá passo de fé. Vai atrás daquilo que Deus já falou para você. Se Deus já falou, então vai atrás. Se Ele já falou que quer fazer você uma mulher e um homem diferente, e Ele já falou coisas específicas no seu coração, que Ele quer transformar, então busca isso aí. Busca. Começa a se ver como uma pessoa não orgulhosa, como uma pessoa que não mente, como uma pessoa que não se entrega para a bebida. Amém? Vamos orar por isso? Eu queria que você orasse, você sozinho aí.